Então, hoje, nossa palestra com a nossa irmã Rita falará-nos sobre amar o próximo como a si mesmo. Um pouquinho mais baixo, certo? Boa tarde, sejam bem-vindos. Ao mesmo tempo, devemos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, escutando sobre os ensinamentos de Deus Pai. Muito obrigada por vocês terem toda essa disposição nesse dia quentíssimo, né? Mas melhor o sol do que muita chuva, para que nós possamos juntos entendermos algumas coisas que Ele nos ensinou. Bem, o meu assunto hoje é amar ao próximo como a nós mesmos. Tá, quando Jesus falou essa frase, que por sinal é um dos mandamentos maiores, né? Ele fez isso porque todos nós sabemos que Jesus ensinava por parábolas, né? Ele sempre dizia alguma coisa e exemplificava como alguma coisa palpável, porque era assim que as pessoas naquela época entendiam, né? E que, como nós podemos ver, passou todo esse tempo e nós continuamos estudando essas parábolas maravilhosas de Jesus. Então, quando ele quis falar, quando ele falou sobre amar ao próximo como a ti mesmo, ele entendia que nós nos amamos, né? Nós nos cuidamos, nós nos preservamos. Então, o que nós devemos fazer para o nosso próximo também? Claro que tudo isso na medida correta, tudo dentro de um equilíbrio de pensamentos, de sentimentos, porque se não estiver tudo equilibrado, não é legal, né? Nem se for demais, nem se for de menos. Se for demais, a gente vai estar sendo hipócrita, egoísta, narcisista, enfim, tudo que é ruim, porque aí a gente está se valorizando demais, né? Seria a mesma coisa que eu disser, eu sou a rainha do universo, né? Eu sou a Miss Universo. Coisa que é óbvio que não sou. Mas aí como é que eu vou transferir esse meu sentimento para com as pessoas? Não tem como. Porque se eu estou me supervalorizando, automaticamente eu estou rebaixando os outros. Na verdade, se eu sou o máximo, então as pessoas que estão do meu lado vão ser o mínimo, vão ser humilhadas, né? Vão ser diminuídas em todas as formas de expressão, de sentimentos, de comportamentos, enfim, de todas as formas. Então, tudo tem que estar no seu equilíbrio. Todos nós devemos sempre ter isso em mente. Nos é permitido sentir felicidade, mas se ela passar do seu limite, ela não é mais felicidade. Ela já passa a ser uma euforia. Ou seja, ela não está dentro dos critérios normais. Se eu estiver sentindo tristeza tudo bem, a gente pode sentir tristeza por perder um ente querido, por perder um amigo,
por de repente não estar se sentindo muito legal de saúde, tudo bem. Mas se essa tristeza estiver fora do seu equilíbrio, o que acontece? A gente está em depressão. A gente não está normal. Então a gente tem que estar consciente que nós precisamos nos vigiar. Jesus mesmo disse isso lá numa certa altura, né? Orai e vigiai. Eu até brincava com as minhas amigas que esse vigiai não é a gente ficar vigiando o vizinho, não. Não é a gente ficar vigiando os nossos amigos, o que fez ou deixou de fazer. Esse vigiar é vigiar os nossos pensamentos, nosso comportamento, enfim, e o que a gente está fazendo. Isso que Jesus quis dizer, orai e vigiai. E esse orai, o que vem a ser? Gente, tem oração que até hoje eu não sei de qual. Mas será que é necessário a gente saber de cor determinadas palavras? Claro que é lindo, gente. Uma oração bem fundada, bem sentida do fundo do coração é maravilhoso. Mas se você não souber, você não vai poder conversar com Deus e fazer a tua própria oração? Claro que sim. Eu li esses dias até, e aquilo me marcou, e de vez em quando eu recebo, que tinha um senhorzinho, que ele sempre ia lá dentro da igreja, sentava lá no final, e ficava quietinho lá um tempão. Aquilo chamou a atenção do padre, e o padre foi conversar com ele. E queria saber o porquê que ele vinha sempre ali, ficava sentadinho naquele lugar. E por que ele não vinha na missa? Aí ele foi e disse, padre, eu não sei rezar aquelas coisas lindas que vocês rezam na missa, mas eu venho aqui porque eu tenho com quem conversar. E esse com quem ele conversava era Jesus. Tá, passou um tempo, e aquele senhorzinho desapareceu lá da igreja. Não ia mais lá. Aí o padre foi procurar saber e encontrou ele no hospital. E perto da cama dele tinha uma cadeira. Aí o padre foi visitá-lo e disse para ele que iria fazer orações por ele lá na igreja para que ele se recuperasse logo. Ele agradeceu o padre e disse que ele nunca estava sozinho lá no quarto, porque tinha um senhor que ia conversar com ele lá no hospital e ficava muito tempo sentadinho naquela cadeira. E adivinha quem que era? Era Jesus. Assim como ele estava lá na igreja fazendo a conversação com ele, Jesus também foi do encontro dele. Então, gente, vejam bem, esse orai, basta que a gente tenha esse coração limpo, tenha energias lindas, maravilhosas, fé e sabermos as palavras que vão sair de dentro do nosso coração. Isso já é uma oração. Então, gente, voltando novamente lá no nosso assunto. Então, quando Jesus falou tudo isso para aquelas pessoas, da forma dele, é óbvio, né? Ele quis que as pessoas entendessem que o próximo era, vamos dizer assim, uma continuação dele mesmo. Que o próximo é um irmão. E ele vem representado pelos nossos filhos, pelos nossos pais, companheiros, companheiras, amigos. Esses são os nossos próximos. Porque eu sempre digo uma coisa, gente, de nada adianta
a gente ser a pessoa mais querida do mundo, né, para os outros. Aí em casa é um bicho-papão. Eu já vi gente assim, que a gente sabe que quantas vezes vier elogiar determinada pessoa, como um amigão, uma amigona, prestativo, e em casa os filhos não podiam falar de voz alta. Imagine eu, de certo, quanta surra ia levar, porque a minha voz é inconfundível. Então, gente, de nada adianta. O nosso amor tem que começar dentro da nossa casa, tá? E da casa que nós moramos enquanto estamos aqui nesse mundo. É o exemplo que a gente dá para os nossos filhos e, enfim, para todas as pessoas que nos rodeiam. A gente diz assim que quando levanta de mau humor, é porque levantou com o pé esquerdo, né? Coitado do pé direito, que não tem culpa de nada, fica pro lado. Mas não é, não. É a gente mesma que acorda tudo de mau humor e estraga o dia de todo mundo. Façam esse teste para vocês verem. Eu vou contar uma coisinha de mim. Já faz tempo isso. Meu marido levantou nesse dia com o pé esquerdo. E aí nem me deu bom dia, nem nada. Aí, não sei o que ele foi fazer, e reclamando, eu olhei para ele assim, bom dia, eu dormi bem, e você? Ele levou um susto, porque ele não esperava isso. Provavelmente ele estava esperando que eu desse uma bronca nele. Então, o que acontece, gente? A gente levantando de mau humor, de mal com o mundo, a gente transfere essa energia ruim, esse mau amor para todo mundo de casa. E aí vai lá para o mundo afora, para o serviço, para as amizades. E o que a gente deve fazer para espantar isso aí? Faz uma oração, conversa um pouquinho com Deus antes de levantar e diga assim, Deus, obrigada por mais um dia que eu estou tendo a oportunidade de realizar coisas que possam me fazer bem e fazer bem a todos que estão à minha volta. Claro, não precisa ser tão louco. Ou se quiser só diga bom dia, obrigada, acordei, estou viva. Já é uma forma de oração. Agradecer porque teve uma noite de sono. Agradecer porque tem uma casa, um quarto, uma cama, independente que tipo que seja de casa, de cama. Quanta gente, quanto próximo da gente que queria ter alguma coisa que fosse pelo menos um pouquinho parecida com tudo aquilo que a gente tem. E ainda eu digo assim, ó, quanto privilégio nós temos. Primeiro, olhem a nossa natureza da nossa região. Claro, tem enchente, mas isso não é sempre não. Mas vejam nesses outros lugares, estão passando fome, não tem roupa para se vestir, para se agasalhar, tem guerra. Tem quantas coisas ruins da própria natureza, e eu sempre digo que a natureza está desempenhando o seu lugar, porque nós não cuidamos daquilo que nós herdamos de Deus Pai. Pensem bem se não é bem isso. Invadimos lugares que não éramos para invadir, cortamos montes de árvores, sendo que nós podíamos escolher outras coisas em outros lugares, mas não, a gente é teimoso. Não, porque aqui vai ser meu e aqui é que eu vou fazer. Então, gente, esse amar o próximo como a nós mesmos é muito profundo
vai além daquilo que a gente pode dizer que está aqui no nosso mundinho. Nós mesmos podemos transformar o nosso mundinho num mundão de Deus. Basta que a gente queira, basta que a gente encontre meios para realizar esse tipo de coisas. Que a gente tem sim, porque nós temos uma outra coisa que ninguém mais tem no mundo, a inteligência. Só nós é que temos essa inteligência de poder escolher o que é certo e o que é errado. O que pode nos ajudar e o que não pode. E quando eu digo nos ajudar, é todo mundo, gente. Porque às vezes uma açãozinha pique-ruchinha que eu faça, ele pode ter uma repercussão muito grande. E vocês todos lembram, inclusive o Sérgio já falou, desculpa que o Sérgio falou, que tudo tem as suas consequências. Se eu for fazer hoje, eu tenho que ter a certeza, aliás, tenho não, isso não precisa nem discutir, que eu vou colher o resultado amanhã. Se eu plantar uma flor, vai nascer uma flor. Né? Se eu for plantar uma pedra, não vai nascer nada. Vai ficar lá aquele buraco lá, dali a pouco vem o vento, tira toda a terra de cima e fica lá a pedra, que deve ter um significado para ela estar ali. Então, gente, tudo são consequências e tudo depende das decisões que nós formos tomar. Tá? E ainda é assim, gente, o amor, além de ser uma palavra maravilhosa, curtinha, que não vai dar dificuldade nenhuma para decorar e nem te lembrar, é o maior sentimento de todos os tempos, desde que a gente está aqui na Terra. Eu digo lá atrás, né? Então, não vai custar nada nós fazermos com que esse amor permaneça entre nós e que a gente, com as nossas ações, a gente possa transformar esse sentimento numa coisa maior ainda. E que ela venha tocar mais pessoas, para que essas pessoas também possam distribuir o amor. Não é aquele sentimento que a gente vê na televisão, não é a paixão, é aquele sentimento lindo, tá? É aquele sentimento nobre, que sai lá do coração e que permite que a gente tenha pensamentos maravilhosos, pensamentos que criam energias maravilhosas. Vocês sabem que a maior energia, né, que é uma energia poderosíssima, é o nosso pensamento. Se a gente ficar pensando, vocês podem ter certeza que aquilo se concretiza. Então, se a gente pensar coisa ruim, nós vamos ter coisas ruins. Se a gente sempre ficar pensando coisas boas, a gente vai ter coisa boa. A lei da ação e reação. Claro que muitas vezes você diz assim, eu fiz tanto bem para aquela pessoa, e o que eu recebi em troca? Agora passa por mim, nem um bom dia não dá. Gente, aí é problema da pessoa, não é teu. Porque você fez a tua parte. Só que ainda você está errando, porque fez e está esperando reconhecimento. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que a mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Ou o contrário, não me lembro bem. Então, a gente tem que fazer o bem sem saber para quem você está fazendo. Porque você vai receber aquilo de qualquer forma. Se não for através de outra pessoa, você vai ter uma recompensa enorme lá em cima,
na hora que a gente for demonstrar o que a gente fez de importante aqui na Terra. E podem saber, gente, afirmo, senão vocês podem me pegar no meu pé. A coisa mais importante, a que vai pesar muito mais na tua balança, vai ser o amor que você der às pessoas. Tá? É esse sentimento que realmente tem o poder de dizer se você merece estar lá ou não. Se você conseguiu evoluir através do amor. Eu li uma passagem que dizia assim, ó. Havia num certo lugar um rei. E era um rei muito querido, gente. Amava sua esposa, tinha filhos. As pessoas que moravam em volta vamos dizer, do castelo, que trabalhavam com ele, tinham o maior respeito e admiração por ele, porque ele tratava todo mundo bem. E aí, certo dia, ele estava no jardim, que por sinal era muito lindo, ele viu um dragão. Quando ele viu esse dragão, ele percebeu que ele tinha os olhos bem tristes. E ele foi perguntar para o dragão o porquê daquela tristeza. O dragão disse, eu tenho sede. E as pessoas, para quem eu pedi, não fugiam de mim. Era óbvio que não ia fugir de um dragão, né? Mas o rei, como ele não via maldade, ele foi e serviu água para o dragão. O dragão ficou muito feliz e disse que ele podia fazer um pedido, mas esse pedido só podia ser para ele. Não podia ser para mais ninguém. E ele disse que ele queria ir para um lugar onde tivesse só felicidade. Aí ele ficou todo empolgado, porque o dragão disse que sim, mas que tinha uma condição. Ele tinha que ir sozinho. Por 5 anos, ele conseguiu fazer essa negociação com o dragão, para que enfim ele conhecesse a dita felicidade. Ele balançou, claro, porque ele ia deixar os filhos, a esposa, os amigos, mas enfim, foi. Enfim, era só 5 anos. Quando terminou o tempo, ele voltou. E quando ele chegou no castelo dele, ele viu que estava tudo mudado. A esposa não estava lá, os filhos, os empregados, os amigos. Tinha pessoas, mas eram todas diferentes. Aí ele abaixou a cabeça na mesa e chorou. Chorou de verdade. Porque aí ele descobriu o que era a verdadeira felicidade. Era a vida que ele tinha com a esposa, os filhos, os amigos. E que aquilo que ele foi buscar era uma coisa em vão. E eles não estavam mais lá, porque os 5 anos nossos valia para 50 anos no outro lugar que ele foi. Só que, quando ele acordou, que coisa maravilhosa, estavam todos ali do lado dele. E essa foi a grande lição que nós podemos tirar. Que a felicidade está ao nosso lado, junto com os nossos próximos. E aí a gente fica procurando em outros lugares, sem dar valor para aquilo que a gente tem e para aquilo que a gente é. Nos olhemos no espelho hoje quando voltarmos para casa e olhem o corpo de vocês, olhem o rosto, cabelo. Eu já não dá mais para ver porque o meu está tudo branco e eu pinto. Mas vamos nos amar, vamos nos valorizar e vejamos dentro de nós como nós somos lindos.
e valorizemos todos esses pontos no nosso coração. Nós somos únicos. Então, vamos repartir com os outros toda essa questão de beleza, toda essa coisa linda de sentimentos que carregamos. Basta que a gente queira. Célia, eu posso fazer uma leitura do meu livro espírita? Acho que vocês já estão acostumados, que eu gosto de ler uma página aqui do Momento Espírita. E eu achei uma muito legal, que bate um pouquinho com o que a gente falou. Bem, como que anda a nossa escala de valores? Esses valores que a gente diz são os valores éticos e morais, tá? Então, o ser imortal que nós somos, temos buscado valorizar o que tem valor efetivo ou ainda tem dado importância às coisas efêmeras e fúteis? Tem ocupado seu tempo com coisas úteis ao seu progresso intelectual e moral ou somente com coisas passageiras, na busca de satisfações imediatas? Ou seja, sem pensar que aquilo entra na lei da ação e da reação, né? Esses questionamentos devem ser uma constante em nossas vidas, ou pelo menos na vida daqueles que realmente anseiam por melhores dias. Alguns de nós ficam relembrando o passado, ou lamentando, né? Aí eu até faço um comentário, que o meu marido que diz que quem vive de passado é museu. E a gente sofre muito quando lembra o passado, porque a gente fica naquela assim, será que eu fiz tudo que eu devia de fazer? Eu devia de ter feito tal coisa. Claro, gente, que muitas vezes a gente deve fazer um balanço da vida da gente, né? Mas não com que isso venha fazer, a gente fica triste. Porque, como eu falei anteriormente, nós temos a lei da ação e reação e temos ainda o dever ou a obrigação de que nós possamos evoluir. E se nós ficarmos parados no passado, o que vai acontecer? Vamos deixar de realizar coisas importantes, às vezes coisas pequenininhas que não dão valor, que nós não damos valor, mas que de certa forma elas vão repercutir. Ou ainda pensando num futuro próximo e nós esquecemos de viver o presente. O momento atual é nosso hoje. Né? A gente vai ficar sonhando, porque eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e acaba não fazendo nada. É como eu sempre digo assim, o príncipe não vai chegar na porta procurando você para casar. O que você tem que fazer? Você tem que passear, você também tem que viver a vida, tem que fazer amizades, tem que ser um ser social. Ninguém nasceu nesse mundo para ficar sozinho, não. Ou seja, nós precisamos estar no meio das pessoas. Nós precisamos vivenciar, porque assim também, além de nos ajudar, nós vamos ajudar os outros que estão perto da gente. Então, o passado deve de nos servir como lições de experiência, mas é passado e não pode ser modificado. E o futuro, sim, esse pode ser construído no momento atual, mas ele nunca vai poder ser antecipado. Então não adianta a gente ficar pensando, eu vou fazer, se a gente não dá a partida, né? Então, por vezes, a sociedade tem se ocupado com coisas que não contribuem em nada e até são prejudiciais ao desenvolvimento do ser. Por exemplo, a gente encontra na mídia, na televisão, nessas redes sociais,
um monte de coisas, né? E é claro que tem muita coisa que são boas para a gente, mas tem outras que não vêm acrescentar em nada, né? Então, você vai ver na televisão as notícias de assalto, de morte, enfim, de uma porção de coisas. Mas quando é que você vê os benefícios que muitas casas de caridade fazem? Não, é raro, né? Só quando eles querem fazer propaganda, por exemplo, para Criança Esperança. Me desculpe, eu não tenho nada contra. Mas senão você não vê uma única propaganda de uma casa que cuida de menores abandonados. É coisa rara, né, gente? Então, a gente tem que saber também selecionar o que a gente pode, o que a gente deve admitir dentro das nossas casas. Mesmo até por uma questão de exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, gente, olha, aqui diz o seguinte: a Madre Teresa, que dedicou sua vida ao bem, fazendo das suas mãos uma extensão das mãos do suave Rabi da Galileia, atendendo às necessidades de Calcutá, dá menos ibope nos meios de comunicação do que numa luta de boxe, por exemplo. Não tem nem o quê, né? E cientistas que às vezes dedicam a sua vida para descobrir remédios que possam nos ajudar, que possam nos dar uma melhor qualidade de vida. Vocês não sabem nem quem fez o melhoral. Nem eu não sei, né? Então, ninguém lembra até de fazer um agradecimento para essas pessoas, ou pedir para que Deus, os amigos espirituais, protejam eles, iluminem, para que eles possam cada vez mais fazer essas coisas boas para nós. Vejam bem, não é para eles. Eles estão fazendo, claro que eles estão ganhando, é o trabalho deles. Mas esse trabalho é mais do que dignificante, né? Eles têm um empenho para a humanidade inteira. Então, gente, a Madre Teresa expressou um pouco da sua grande sabedoria ao responder a um pequeno questionário. E esse eu vou fazer questão de ler, para que vocês possam depois analisá-las, interpretá-las como vocês quiserem, mas eu acho muito legal. Por exemplo, o dia mais belo é hoje. A coisa mais fácil é errar. O maior obstáculo é o medo. Eu, por exemplo, sou muito medrosa. Se me dizer vai em tal lugar, não vou. Só se alguém for comigo. O maior erro é o abandono. Quanta coisa a gente vê abandonada por aí e não é capaz nem de mexer um dedinho, né? A raiz de todos os males é o egoísmo. Que nem eu falei no começo. O egoísmo, gente, é o pior, vamos falar assim, pecado que pode existir. Eu sou eu. O que eu tenho é meu. O egoísmo, eu brinco que é o que atravanca o progresso. E ele vem mesmo. Ele não permite que as pessoas possam enxergar um pouquinho mais à frente e modificar os seus pensamentos, modificar o seu estilo de vida. A distração mais bela é o trabalho. A pior derrota é o desânimo. Os melhores professores são as crianças. E como são, gente? A primeira necessidade é comunicar-se. O que mais faz feliz é ser fiel aos outros. Esse ser fiel quer dizer, é ser amigo, é estar lá quando alguém precisar, que a gente dê um sorriso, que a gente dê o ombro amigo, que a gente possa dar um toque de carinho.
Isso é ser fiel para os nossos, né? Nossos vizinhos, nossa comunidade. O pior defeito é o mau humor. O maior mistério é a morte. Eu já não acho mais tanto assim. Porque para mim eu estou aqui só emprestada, só passeando. Que a minha verdadeira casa, o meu verdadeiro lugar é no outro lado. Claro que às vezes dá um friozinho na barriga, a gente acha um monte de desculpa para não querer morrer, né? Eu às vezes penso, não, eu não quero morrer agora, eu tenho meus netos para ver se formando, então a gente sempre acha uma desculpa. Mas não é o maior mistério, não. Eu acho que quando a gente tem uma vida bem vivida, uma vida com bastante amor, a morte até é um presente. Claro que dentro do reloginho de Deus, né? Quando tiver marcada a nossa horinha, aí a gente vai. A pessoa mais perigosa é a mentirosa. Nem vou falar. O pior sentimento é o rancor. E é mesmo, gente. Ninguém me venha com essa de que perdoou, que não sente mais raiva, nada, mas você diz assim, ui, eu não quero nem ouvir falar daquela pessoa. Isso aí não é perdoar. Porque o presente mais belo é o perdão. Mas o perdão que vem lá de dentro, não é de boca para fora. O mais imprescindível é o nosso lar. É o nosso terreno sagrado. E eu acho que com isso todo mundo tem a concordar, né? É lá que, vamos dizer assim, que a gente solta as amarras, que a gente tem uma verdadeira liberdade, que a gente pode demonstrar todos os amores que a gente tem. Esse é o nosso lar. A rota mais rápida é o caminho certo. A sensação mais agradável é a paz interior. A proteção efetiva é o sorriso. Quem é que não se desmancha quando vê um sorriso bem gostoso e bem dado? De neném, da avó ou de um amigo. Olha, gente, viu? Eu tenho um monte de história para contar. Eu sempre fui de dar muita risada. E adoro dar risada. Só que eu tenho um defeito muito grande. Além de falar alto, eu dou risada muito alto. Na escola, todo mundo brincava. Queriam saber onde que eu estava, era só entrar no corredor que eles já sabiam onde que eu estava. E aí, com isso aí, eu disse, mas pera, isso aí é feio. Gente, que coisa horrível. E eu comecei a tentar me educar. A falar mais baixo, a ser mais delicada. Em mim você não vê nada de delicadeza. A dar risada mais comedida. Vamos ser chique, né? E foi. Ai, vocês não sabem como eu sofria com aquilo ali. Tá, certo dia, porque por muitos anos eu fui professora de educação especial, e para mim, a maneira com que eu lidava com eles era dessa forma, cantando, brincando. E eu não fazia mais isso. Aí veio uma aluna e perguntou para mim, aliás, uma aluna, ela perguntou para mim, você está triste, Rita? No jeito dela perguntar, mas eu entendi. Eu olhei para ela, não. Aí fomos para a hora do lanche, chegou uma menina é uma senhora, né? E disse para mim, ô Rita, tá tudo bem contigo? Se dá. Mas tem alguma coisa acontecendo. Eu disse, mas por quê? Não escuto mais se dando risada, não escuto mais você cantando, não escuto mais você falando alto. E eu fiquei olhando para ela assim, e aquilo me deu um clique, sabe? Você sabe que você tem razão? Eu sou assim. E eu preciso levar isso para as pessoas. O sorriso, gente, como
falou aqui, é uma proteção efetiva. É uma demonstração que a vida é bela. Então, por que eu ia parar de dar risada? Então, gente, sejam vocês mesmos. Demonstrem os sentimentos que vocês têm dentro de vocês. Se tiver que rir alto, riam. Falar alto a mesma coisa. Falar igual italiano, vamos lá, gente. Então, porque isso é efetivo. Ele vem demonstrar que realmente é importante a gente ter esse lado feliz da gente. O melhor remédio é o otimismo. A força mais potente do mundo é a fé. As pessoas mais necessárias, os pais, gente. Eu sinto muita falta deles. E a mais bela de todas as coisas é o amor. Então vamos viver cada dia sendo nós, com muito amor no coração e espalhando isso para todo mundo. Que é isso que vai deixar as pessoas mais felizes. Nós vamos deixar de ficar doentes. Porque se a gente for triste, vem mais tristeza. Então, gente, Célia, me perdoe de eu me estender muito. Gente, muito obrigada por essa atenção de vocês, essa paciência enorme. Quero dedicar um final de semana maravilhoso, um Natal com muita paz e principalmente que venha um ano que a gente possa conquistar muitas coisas e conquistar com muito amor no nosso coração. Então, que Deus proteja vocês e a nossa Mãe Maria de Nazaré. Uma boa tarde para todos.